Agora tem novidade no campo da CPI da pandemia, numa semana muito movimentada para uma ala da família do presidente Jair Bolsonaro. O senador Alessandro Vieira acaba de protocolar um pedido, olha aí, a gente vai mostrar na sua tela, um requerimento de convocação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale. Atenção, senador Alessandro Vieira, quer a convocação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, pela CPI da pandemia. Por quê? Porque ela aparece em conversas que foram entregues à CPI da pandemia, em investigação sigilosa do Ministério Público do Pará. Ela aparece em conversas com o suposto lobista da Precisa Medicamentos, aquele que simplesmente não apareceu para depor ontem, Marconi Faria. Nas conversas, Marconi pede para que ela interceda por um parceiro dele, uma pessoa próxima a ele, para que ela seja nomeada. E sim, Ana Cristina, segundo os registros telefônicos, aciona o Palácio do Planalto e o hoje ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira, a favor do indicado desse lobista da Precisa Medicamentos. Então, a Precisa, que queria vender a Covaxin, tinha teoricamente um homem, um lobista trabalhando para ela, Marconi. E esse homem tinha contatos com a família Bolsonaro. O filho, Jair Renan, recorreu aos serviços dele para abrir uma empresa. E a ex-mulher, Ana Cristina, que está na mira também do Ministério Público do Rio, aparece aí nessas conversas pedindo que ele interceda pela nomeação, ele pede que ela interceda pela nomeação de pessoas próximas a ele, o que, segundo as conversas, ela faz. Leandro Rezende, que está acompanhando de perto a movimentação lá no Rio. Leandro, cerco fechando em muitas pontas, né? Vamos ver se a CPI da pandemia vai querer avançar por esse caminho. Vou tentar falar com minhas fontes aqui. Quero que você traga um resumo, Leandro, de onde aparece, quais são as outras frentes nas quais essa personagem, que agora está aí em voga, digamos assim, no noticiário político, aparece na investigação do Ministério Público do Rio. Dani, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo com a gente aqui no 360. Sem dúvida que uma das personagens da semana, né, é a Ana Cristina Siqueira Vale. Ela que é a segunda ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro, é mãe do 04, que é como o presidente se refere ao Jair Renan, o filho do presidente que não é político, né? Então, a Ana Cristina, ela veio à tona aí essas informações que aparece ela envolvida na CPI da pandemia, nessa investigação sobre esse lobista ligado à Precisa Medicamentos, mas também essa semana veio à tona que o sigilo bancário e fiscal dela foi quebrado pela Justiça do Rio de Janeiro a pedido do Ministério Público, que está investigando a participação da Ana Cristina como a cabeça de um dos 6 supostos núcleos de corrupção que atuariam dentro do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. O vereador é investigado por ter supostamente contratado funcionários fantasmas para o seu gabinete e também por ter feito ali aquele esquema de rachadinha pelo qual o irmão dele, senador Flávio Bolsonaro, já foi, sim, denunciado. Então, a Ana Cristina, de acordo com os investigadores, ela pode ser uma das cabeças desse núcleo. Ela é uma pessoa que empregou muitos parentes no gabinete de Carlos Bolsonaro e também de Flávio Bolsonaro, pessoas que são de Resende, uma cidade aqui no interior do Rio de Janeiro, onde a Ana Cristina, inclusive, trabalhava até muito pouco tempo atrás, agora ela se mudou para Brasília, e o que os investigadores querem saber é se, de fato, ela tinha essa atuação nesse esquema de recolhimento de parte dos salários dos servidores que trabalhavam para Carlos Bolsonaro. O que é importante a gente lembrar, ela foi nomeada para o gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro em 2001. Foi uma das primeiras nomeações feitas pelo Carlos Bolsonaro no primeiro mandato dele aqui na Câmara de Vereadores, ele que foi eleito pela primeira vez no ano de 2000. Então, a Ana Cristina, ela, mais do que ex-madrasta, né, do Carlos Bolsonaro, é uma pessoa que tem uma proximidade muito grande. Ela foi chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro entre 2001 e 2008. Veio à tona, né, essa informação essa semana, a gente trouxe aqui rapidamente no 360, de que os sigilos bancário e fiscal dela foram quebrados, e esse, Dani, é importante a gente lembrar, é um passo importante na investigação. Só para comparar com o que aconteceu na investigação das rachadinhas do outro Bolsonaro, né, do Flávio Bolsonaro.
Bolsonaro. Foi a partir de uma quebra de sigilo sigilo bancário e fiscal, que o Ministério Público reuniu informações suficientes para poder fazer uma operação de busca e apreensão. E depois dessa operação de busca e apreensão, aí sim vieram as denúncias, né, que foram feitas no caso do Flávio Bolsonaro. Então, esse pedido de quebra é encarado aí como um passo número 2 aí dessa investigação sobre as rachadinhas, que foi aberta lá atrás em 2019, mas que só agora andou. Dani.